Olá, você está começando a assistir Falando de Saúde, um programa que traz a você as principais novidades do universo da saúde. Na noite de hoje nós vamos entrevistar o médico ginecologista Arnaldo Cambiaghi. Ele é ginecologista obstetra, especialista em medicina reprodutiva, formado pela Faculdade de Ciências da Santa Casa de São Paulo e pós-graduado pela AAAGL de Illinois, nos Estados Unidos. Ele é diretor do Centro de Produção Humana do Instituto Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, além de autor de 11 livros. Boa noite, Arnaldo. Prazer estar com você e com todos que estão aqui junto com a gente nos ouvindo. Muito bem. Fertilidade é coisa séria. A fertilidade no Brasil é tratada com seriedade? A fertilidade no Brasil, em termos de Brasil propriamente, não é algo tão importante, porque a maioria dos serviços de saúde, dos convênios, do seguro-saúde, não considera uma doença. Então, se você tiver um problema de fertilidade, alguém tiver um problema de fertilidade, e procurar um tratamento específico, são poucos órgãos que vão tratá-la com dedicação. É lógico que na cidade de São Paulo temos alguns hospitais públicos que tratam esses casais, mas sempre é uma área restrita. Enquanto ao seguro-saúde, sempre é considerado algo que está fora do plano de assistência médica. Ele consegue fazer uma consulta com o especialista, ele consegue alguma coisa inicial, mas na hora de fazer propriamente o tratamento, ele não vai ter cobertura. Quais as razões que a fertilidade é tratada assim com desdém aqui? Porque não é considerado uma doença, então é muito difícil a maneira de encarar. E aqui que entra o fator do médico que conhece a sua paciente. Se você for perguntar para mim, um médico especialista em medicina reprodutiva, que conhece essas mulheres, que convive com esses casais, e vê o tamanho do sofrimento, as implicações de querer ter filhos e não conseguir, você vai entender que isso é um problema de saúde. É claro que não é um problema de saúde quando você considera que é uma doença que não mata, que não vai ter problemas futuros de deixá-la com um problema limitado, não é dessa maneira. Mas quando nós consideramos a alma da pessoa, o universo, o sofrimento de alguém que quer ter filhos e não consegue, aí nós vamos entender que isso é uma coisa que agride muito. Tanto é que se nós considerarmos os próprios direitos humanos fala que todo ser humano tem direito da dignidade e direito de constituir a sua própria família, mostrando que ter filhos é algo que é intuitivo, é instintivo. Então não só os homens, como os animais querem ter filhos, por isso deve fazer parte da saúde do indivíduo. Tem aumentado o número de casais com problemas de fertilidade? Olha, cada vez mais, por várias razões. Em primeiro lugar, porque cada vez mais se divulga, como nesse seu programa aqui, se divulga os problemas que podem afetar a fertilidade do casal. E isso, graças a vocês que ajudam a fazer isso. Talvez algum tempo atrás, muitos anos atrás, isso era uma coisa que seria uma vergonha, um ter filho, se escondia. Hoje em dia se fala com tanta naturalidade, tão comum, se discutir tratamentos na televisão, entre as pessoas, que isso se tornou assim um pouco mais amplo, porque as pessoas falam com mais naturalidade. Por outro lado, também o que acontece é o meio ambiente. Hoje em dia existem provas concretas que a alimentação tem um peso na fertilidade das pessoas, o meio ambiente tem um peso na fertilidade das pessoas. Então hoje em dia, agrotóxico, o leite e a carne que trazem hormônios das criações bovinas, porque hoje em dia, para se conseguir boas ou carne de melhor qualidade, se usam hormônios, o leite traz hormônios. Tudo isso tem uma influência negativa na fertilidade. Como é que a gente constrói um casal fértil? Você citou a alimentação, é um dos fatores principais. E que mais? Olha, o casal fértil, o indivíduo fértil, ele se constrói já na infância. Então existem alguns critérios que são muito importantes, e isso é uma mensagem para as mães e para as avós que às vezes olham seus filhos e seus netos sem pensar na fertilidade, sem ter noção do quanto é importante a fertilidade na preservação da família, na continuidade. Então, começamos com uma coisa muito simples, a obesidade. Muitas vezes uma alimentação errada, que além de todos os efeitos nocivos da obesidade, que são amplamente conhecidos e discutidos, ela tem uma influência negativa na fertilidade. As pessoas obesas engravidam menos, têm mais problemas. Então, tudo isso são vários fatores. Outros, mas os jovens, hoje em dia é mais do que conhecido
como os jovens bebem. Isso eu observo na minha vida, eu tenho filhas grandes que têm amigos que bebem, e será que eles veem a importância disso? E isso tem uma coisa negativa. As consequências ele virá quando a mulher quiser ter filhos Tanto era, como se enumerar, é bebida alcoólica, drogas que se chamam drogas recreativas, que a gente chama, que são drogas nocivas, mesmo atividades físicas excessivas também são prejudiciais. Anabolizantes? Anabolizantes, tudo isso são detalhes que podem atrapalhar. Então, a alimentação, como nós falamos agora há pouco, o tipo de alimento, tem alimentos que atrapalham realmente a fertilidade, esses alimentos que, como eu falei agora há pouco, que trazem agrotóxicos. A menina tem problemas de menstruação. A menstruação vem a cada 2, 3 meses. Isso pode ser o ovário policístico. O ovário policístico consiste numa alteração que a mulher não ovula adequadamente. Essa mulher se torna gorda, menstrua há pouco tempo, às vezes tem pelos em excesso. E isso, se não for tratado adequadamente, poderá levar a uma infertilidade. Que tipo de mulher tem esse ovário que você citou? São mulheres que a gente percebe pela obesidade começa a ser o fator. São jovens? São jovens e é um fator genético. Você vai observar que na própria família tem histórias de ovário policístico. Então é importante que essas pessoas fiquem observando. Um detalhe que eu já falo da prevenção é a endometriose. A endometriose é uma doença que se fala muito, mas ela pode ser tratada logo na adolescência. E o grande problema da endometriose é que se demora para você fazer o diagnóstico. Se tem já em estatística que se demora de 8 a 10 anos para alguém tomar uma iniciativa objetiva para tratar aquela mulher com endometriose. E como acontece? A menina com cólica menstrual. O que os adultos falavam, não sei se ainda falam, quando o casar passa, isso é normal. Mas vem o ponto, será que realmente é normal? Não é importante ver se essa endometriose, que eu vou explicar em detalhes se você quiser, não pode já estar agredindo o sistema reprodutor daquela menina? Pode sim. Então, como se diagnostica, a princípio, uma menina com endometriose? Cólicas. Lógico, um pouco de cólica mínima pode ser normal, mas aquela cólica que limita as atividades cotidianas dela. Ela não vai na escola por causa da cólica, ela não sai para passear por causa da cólica. Essa menina precisa de uma consulta com um ginecologista de preferência que tenha uma visão em medicina reprodutiva. E aí sim, através de alguns exames, de uma videolaparoscopia, pode ser diagnosticado. E existe um exame preventivo? Quando a mulher quer saber se ela é fértil ou não antes de casar, nesses exames pré-nupciais, existem exames que demonstram que a mulher é fértil ou não? O conceito de fertilidade é sempre do casal. Podemos já dividir assim, que se um casal está... Então, o que é infertilidade? Infertilidade é um casal numa idade fértil que tem uma vida sexual ativa, uma média de 2, 3 relações por semana, e num período determinado não consegue engravidar. Essa paciência, esse prazo de espera para engravidar, varia conforme a idade. Então, se for um casal jovem, principalmente a mulher de 25, 30 anos, esperar um ano e meio, desde que a sua ansiedade permita, é uma coisa normal. Depois dos 35 anos, quando existe uma queda da fertilidade, nós encurtamos esse tempo de espera para 6 meses, 1 ano. E depois dos 40 anos, realmente ele tem que ser muito rápido, porque a queda da fertilidade é algo bastante agressivo. Então, como é que eu vou saber se essa mulher é fértil? Exato. Conceito básico, a fertilidade é do casal. Eu posso dizer de imediato que em vários casais inférteis, 40% dos motivos é da mulher, 40% dos outros motivos do homem e 20% dos dois. Então, nunca se pensa em infertilidade pensando na mulher. Isso é uma coisa antiga que tem muitos homens, que ainda bem que são muito poucos, que até hoje falam, não, primeiro eu vou ver a sua parte, para a mulher, depois eu vejo. Quando para o homem, um simples exame de espermograma, que é um exame muito rápido, você consegue detectar a fertilidade ou não daquele homem. Muito bem. Você viu, internauta, que esse tema é importantíssimo, já que de 9 entre 10 casais desejam ter filhos e não, às vezes não conseguem. A presença do Arnaldo aqui vai para esclarecer a você quanto é importante você cuidar desta parte da saúde que é relegada, né? Não se dão o cuidado necessário. Mas antes de a gente continuar a nossa entrevista, Arnaldo, nós vamos saber da Maria Fernanda
como estão os internautas. Boa noite, Maria Fernanda. Boa noite, Joel. Boa noite, internautas. Eu quero dar um oi pro pessoal do chat. Aqui o Neto Palma, a Fabi, a Tati, o Vitinho, o Paulo Zé, o de Timóteo, Jalvete, Diego, e pro pessoal do Linha Direta, que já tá mandando várias perguntas. E convidar você do Linha Direta para conversar com o pessoal aqui do chat que está esperando. Eu vou começar com a pergunta da Estela de Goiânia. Qual é a maior causa da infertilidade da mulher? A maior causa não existe uma maior causa. Existem, na verdade, na mulher 4 motivos importantes. O primeiro é problemas de anatomia. A anatomia, a integridade do útero e das tubas dela. Tubas ou trompas, como alguns falam, mas o mais correto é tubas. Precisa se avaliar se ela tem alguma obstrução tubar, e aí já começa naquela parte inicial que nós falamos sobre a parte de diagnóstico precoce. Essa mulher teve alguma infecção no passado, teve alguma cirurgia importante, teve algo que poderia interromper esse trajeto do óvulo em direção ao útero, então a causa obstrutiva ou anatômica é uma causa importante. Segundo motivo, a parte ovulatória. Essa mulher ovula adequadamente. Então, quando tem uma mulher que tem menstruações cada 2, 3 meses, por exemplo, fica-se muito sugestivo que o problema dela deve ser ovulatório. Terceira possibilidade, a endometriose, que eu vou falar um pouquinho de endometriose rapidamente aqui, para já explicar para todos. A endometriose, o que é? Quando uma mulher menstrua todo mês, junto com o sangue menstrual, sai uma película. Essa película cresce dentro do útero, entre uma menstruação e outra. Se a mulher engravida, o bebezinho gruda em cima dessa película, que chama-se endométrio. Não engravidando, que é o que acontece na maioria dos meses, essa película chamada endométrio sai junto com o sangue menstrual, e assim acontece todo mês. Algumas mulheres, por razões as mais variadas, esse endométrio, ao invés de sair com o sangue menstrual, ele vai para dentro do abdômen. Imagine um bule de café. O bule, o corpo, é o útero. E aquela parte que por onde sai o café são as tubas. Então, o endométrio flui em direção contrária e vai se implantar em outras partes do organismo, como no ovário, no peritônio, no intestino. Então, o endométrio, quando se implanta em um outro lugar, diferente do útero, chama-se endometriose. E como é que é realizado esse tratamento da... A endometriose, ela, em primeiro lugar, tem que suspeitar do diagnóstico, mas para se fazer o que chama padrão ouro, que é aquele diagnóstico que a gente vê se realmente é a laparoscopia, que é uma cirurgia minimamente invasiva, que se faz uma pequena incisão no umbigo, se coloca uma câmera de televisão pelo buraquinho do umbigo, mede 1 centímetro, e depois nas laterais se faz um cortinho de meio centímetro, onde se olha numa câmera de TV, e você vai manipulando, diagnosticando e ressecando os focos de endometriose. Mas é muito importante, quem tiver suspeita de endometriose, que consulte um profissional que realmente tem experiência em endometriose. Porque endometriose tem vários graus. Pode ser endometriose superficial, ovariana quando se implanta no ovário, ou profunda quando vai no intestino. Então, se o profissional não tiver experiência nisso, eu tenho um pouquinho para não ser uma cirurgia completa, vamos dizer assim. Depois dessa cirurgia, desse tratamento, a mulher engravida imediatamente? Depende do que comprometeu. E aí voltamos, nós conversamos agora há pouco. A precocidade do diagnóstico é fundamental. A endometriose é uma doença benigna, mas que pode ter um comportamento meio maligno. Isso ela vai invadindo outros órgãos. Então, se você diagnosticar precocemente uma endometriose, você pode curar com mais facilidade. É uma doença urbana, acontece no Sudeste, acontece no Norte, em todos os lugares? As características das mulheres que têm endometriose são mulheres que trabalham, mulheres tensas, mulheres que são estressadas, muito bem-sucedidas na vida. Essas são as principais características dessa mulher. Mas acomete todos e é mais diagnosticada, na verdade, em classes sociais mais altas, porque tem mais facilidade e mais acesso ao médico. Mas só para acabar a última parte da pergunta do internauta. E a outra parte que pode existir é uma parte chamada imunológica, alguma incompatibilidade pode existir entre o casal, ou doença mesmo autoimune, doenças que a mulher pode ter autoimunes, que podem prejudicar a implantação do embrião. Só para concluir essa pergunta. Muito bem, nós vamos continuar com a Maria Fernanda e os internautas. Mais perguntas, Maria Fernanda? Temos bastante perguntas. Quero dizer um oi também para a Lúcia do site de FM que está entrando. Bastante pessoas